Em 1996, eu voltei para o Brasil depois de 6 anos morando na Europa. Hum. Ah, eu devo ter chegado em São Paulo em julho, por aí, e 2 ou 3 meses depois eu comecei a trabalhar como produtor na Rádio Cultura FM de São Paulo. E já era final de 96, em 1997 se celebraram os 200 anos de nascimento de Schubert. E eu fui responsável pela... A Rádio Cultura deu um grande destaque para a efeméride, e eu fui responsável pela criação de inúmeros programas e séries de programas sobre a obra de Schubert, e muito especialmente uma série muito especial que ficou muito bonita, criada pela minha diretora na época, Regina Porto, que é uma radiomaker extraordinária. Essa série se chamava Lied, a canção romântica alemã, e era apresentada pelo Carlos Siffert. Esse ano de 97, para mim, representou um verdadeiro mergulho, uma imersão nesse universo, o universo do Lied, da canção clássica para voz e piano. Eu, então, passei a pensar em fazer um doutorado, e eu pretendia fazer o meu doutorado sobre o acompanhamento das canções, a relação entre o acompanhamento pianístico e a voz, ou seja, entre música e palavra, né? Como eu estava no Brasil, eu precisaria, claro, fazer pelo menos um capítulo sobre a canção brasileira, sobre música brasileira. Um universo que, naquele momento, eu desconhecia quase completamente. Então, quando a gente pesquisa canção brasileira, o primeiro nome que aparece é Alberto Nepomuceno. Eu comecei a pesquisar. Uma produtora da cultura, Cíntia Guzmão, que além disso é uma pesquisadora da música brasileira com o faro apuradíssimo, ela me colocou em contato com o Sérgio Alvim Correia, neto do Nepomuceno, que naquele momento vivia no Rio de Janeiro. O Sérgio me enviou o catálogo das obras do Nepomuceno, que ele tinha elaborado, e a partir daí começou a me enviar material. Uhum. E eu comecei a receber pacotes com cópias, xerox, de partituras. E as fontes eram das mais diversas. Tinha manuscritos, tinha edições de época, os manuscritos, inclusive, com caligrafias diferentes. Enfim, um mundo de coisas. Eu, quando vi aquilo, eu falei, né, uma quantidade imensa de canções. A sensação que eu tinha, assim, pensa no Alibaba, quando ele estava na frente da caverna e falou abracadabra. Era assim, era como eu estava. Eu tinha um tesouro na minha frente, que era absolutamente desconhecido, né? E eu, a partir desse momento, esqueci um pouco todo o meu primeiro projeto de doutorado e passei a me dedicar a essas canções. Em 2003, eu consegui o patrocínio da Petrobras para editar as canções para voz e piano do Nepomuceno. O livro foi publicado pela editora da Universidade de São Paulo em 2004. Depois disso, alguns anos depois, eu acabei fazendo o meu doutorado sobre essas canções, que também foi publicado pela editora da Universidade de São Paulo, pela EDUSP. O título do trabalho é Canto da Língua, Alberto Nepomuceno e a Invenção da Canção Brasileira. Nesse trabalho, eu defendo que Nepomuceno foi o primeiro compositor a realmente tentar criar uma música clássica brasileira. Ele faz isso tentando, na verdade, colocando sistematicamente música em poemas de poetas brasileiros, em textos de poetas brasileiros, colocando música em textos
em português e no português falado e cantado no Brasil. O idioma, todo idioma tem a sua musicalidade própria, uma musicalidade intrínseca, né, que perpassa todo o universo verbal e musical, sonoro, em tudo que envolve a voz humana. Essa musicalidade ela está presente. E o Nepomuceno, ao colocar música nesses textos, ele, na verdade, achava que a musicalidade do idioma iria flexionar a linguagem musical europeia e, assim, abrasileirar a música. E é isso que Nepomuceno fez ao longo do seu cancioneiro. E quando a gente acompanha o cancioneiro de forma cronológica, a gente percebe que é exatamente essa a busca do Nepomuceno. E essa busca vai ficando cada vez mais sofisticada. Ele constrói o cancioneiro, no total deve ter 70 canções, cerca de 70 canções. Dessas, umas 20 talvez sejam um pouco mais em idioma estrangeiro. O Nepomuceno, no início da carreira dele, quando ele foi estudar na Europa, primeiro ele foi para a Itália, financiado pela família Bernardelli, cujos filhos tinham ido estudar pintura e artes em Roma. Ele tinha se tornado muito amigo da família e eles levaram o Nepomuceno junto. Na Itália, ele compõe algumas canções em italiano. Depois da proclamação da República, houve um concurso para a composição do hino da República. O Nepomuceno concorreu, ficou em segundo lugar e, graças a isso, recebeu a sua bolsa de estudos. E aí o Nepomuceno vai estudar em Berlim, na Alemanha. Lá ele passou alguns anos estudando e ele tem um ciclo de canções, 5 canções, e mais alguma canção avulsa em alemão, que são evidentemente estudos. Elas são calcadas em modelos muito conhecidos, que é o que ele tinha descoberto em Berlim, muito especialmente Wagner e a harmonia wagneriana e Brahms, que é outro grande compositor de Lieder, de canções. São obras de estudante. Daí ele vai para Paris, onde ele compõe canções em francês, estas já muito mais evoluídas. Tem 2 canções especialmente que são extraordinárias. A gente vê o grau de maestria técnica, de domínio técnico que o Nepomuceno já tinha atingido na composição de canções, aí neste caso da melodia da canção francesa. Quando ele vai para Paris, ele já tinha recebido o convite para se tornar professor de órgão na Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro, e ele foi para Paris para se aperfeiçoar no órgão, justamente. E já sabendo que ele vinha para o Brasil, de Paris, ele começa a enviar canções em português. A partir do momento que Nepomuceno começa a compor em português, ele não volta mais atrás. Depois disso, ele só vai ter 2 obras em francês, uma pequena canção que ele escreve, na verdade, por uma amiga. A impressão que eu tenho é como, sabe assim, um artista quando está um poeta que escreve assim um poema num guardanapo ou faz um desenho para dar de presente para um amigo ou para uma moça. É algo um pouco parecido com isso. E, além disso, um ciclo de 4 peças, que não são canções, na verdade é uma cantata, que ele escreveu por encomenda de um grande mecenas de São Paulo da época, o senador Freitas Vale, que cometia poemas em francês, com uma coisa meio mística, enfim, e o Nepomuceno, naturalmente, não ia se recusar a fazer música, a colocar música nos poemas desse senhor. Inclusive, como eu digo, porque era um grande mecenas das artes, especialmente da música. Fora isso, ele só tem canções em português, cerca de 45 ou 50 delas, e que formam um conjunto extraordinário na música brasileira. Não dá para entender a música brasileira sem Nepomuceno. Tudo que vem depois dele
especialmente Villa-Lobos, que deve e muito à figura de Alberto Nepomuceno. A primeira canção que eu quero mostrar para vocês, ou assinalar para vocês, é Chácara. Chácara usa um ritmo, uma variação, na verdade, do ritmo de habaneira, que está na base de boa parte da música autenticamente brasileira. Né? O ritmo de habaneira é esse aqui. Né? O Nepomuceno faz isso de maneira mais complexa, na verdade, seguindo também um pouco o que a herança africana trouxe para o ritmo brasileiro. Porque o africano nunca se contenta com ritmos relativamente simples. A primeira coisa que ele vai fazer é criar uma estrutura muito mais complexa. Nepomuceno faz isso. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. E a voz faz a mesma coisa, mas ao contrário. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Isso é chácara. Dona Alva, minha senhora, que tanto amor inspirais, hei de querer-vos embora, Dona Alva, não me queirais, pois o querer-vos agora eu prefiro a tudo mais. Dona Alva, minha senhora, que tanto amor inspirais. Dona Alva, minha senhora, dona de risos fatais, alegre, gárrula, mora como um bando de zagais nos vossos olhos a aurora, e em trevas me mergulhais. Essa é Chácara, de Alberto Nepomuceno, poesia de Orlando Teixeira. A outra canção que eu quero mostrar para vocês é Soneto. Soneto é uma valsa. A valsa entrou no tronco principal, ou na corrente sanguínea, vamos dizer assim, da música brasileira, sob a forma de canção, não de dança. São inúmeras as valsas no repertório brasileiro, e Soneto é uma valsa brasileira de Alberto Nepomuceno. Ando tão venturoso com querer-te, que por achar demais tanta aventura, ó delicada e terna criatura, temo que chegue o instante de perder-te. Todo o bem que em minha alma este amor verte, faze depressa em pérfida tortura. Julgo que enlouqueci, pois é loucura pensar que te perdi só por não ver-te. Soneto, de Nepomuceno, poema de Coelho Neto. E a terceira canção para a qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês é talvez o maior hit do Nepomuceno. Trovas. Trovas é um fado. O fado português se incorpora à música brasileira por razões óbvias, né? E houve, desde o século XVIII, um intenso intercâmbio de músicos entre Portugal e Brasil, entre a metrópole e a colônia, a ponto de, por exemplo, a modinha
ela é considerada um gênero luso-brasileiro, porque chegou um momento em que você não sabia mais onde começava a contribuição portuguesa e terminava a contribuição brasileira. No caso, Trovas é um fado brasileiro, de Alberto Nepomuceno. Quem se condói do meu fado, vê bem como agora eu ando, de noite sempre acordado, de dia sempre sonhando. O amor perturbou-me tanto que este contrato